Bem-vindos ao programa Momento da Graça. Eu sou o pastor Miguel, um dos pastores da Primeira Igreja Batista de Cruzeiro do Sul. E como em todos esses programas, ultimamente, a gente está avisando as pessoas que nós não estamos, por enquanto, não estamos tendo os cultos presenciais no templo da nossa igreja. No entanto, toda quarta-feira à noite, às 19h30, nós entramos no Facebook, em live. Nós sempre deixamos todos os dados aí para você poder acessar. E nós temos então o nosso culto transmitido a partir do templo da igreja, mas sem a presença das pessoas. E aí no domingo de manhã, às 9 horas, a mesma coisa, tendo a presença da banda, do grupo de louvor, para você poder cantar em casa. E também domingo à noite, às 19h30, o nosso culto de evangelismo. E então nós pedimos para você divulgar isso, né, fazer com que as pessoas se atualizem, mas ao mesmo tempo nós estamos produzindo outras lições durante a semana, como essa que nós vamos apresentar agora, para que as pessoas tenham bastante subsídios para poder assim completar as suas informações bíblicas para o dia a dia nesses tempos tão difíceis. E nós estamos orando. Eu sei que Cruzeiro do Sul está atrás do restante do norte do Brasil, e o norte do Brasil também está em recuperação atrás do restante do Brasil e do mundo. Nós então estamos no momento mais crítico agora e precisamos orar bastante pela nossa cidade, pelo nosso estado e pelo nosso país, pelo mundo, implorar a Deus o seu poder, a sua soberania sobre esse vírus e todas as suas consequências. Mas então é bom ter você junto com a gente. Também você pode continuar fielmente ajudando a sua igreja para continuar sustentando os seus missionários. Nós estamos sempre colocando para você as nossas contas da Primeira Igreja Batista para você poder fazer uma transferência. Se você quiser também, nos dias de culto, passar ali na frente, a porta estará aberta para você colocar no gasofilácio da igreja a sua oferta, os seus dízimos, se você preferir. Mas é importante que a igreja continue a ser ativa na sua missão de ganhar almas e de levar o evangelho aos recantos mais distantes do nosso país e do mundo. Então é muito bom ter você junto com a gente. E nós vamos ter mais uma breve lição sobre coisas bem práticas que a Bíblia nos revela, a Bíblia nos fala e que devem servir de alerta e devem ser coisas pelas quais nós não nos demovamos dos nossos princípios, daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que a gente crê. Precisamos estar firme em nossas convicções. E então quero convidar você para um texto bem interessante do profeta Isaías, no capítulo 5. E no capítulo 5, o profeta, por inspiração divina, ele fala sobre 6 ais. Então quando a gente fala ais, você entende. Ai de mim, ai, doeu, ai, que coisa terrível. Então ele fala sobre 6 ais. E nós não vamos ter tempo para falar sobre todos os 6. Quem sabe eu faço uma minissérie sobre os 6 ais de Isaías capítulo 5, mas nós vamos concentrar em um deles para essa lição, que é uma coisa muito atual, que está acontecendo no mundo inteiro e que nós precisamos nos firmar e não arredar pé, não permitir que isso aconteça em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas e em nosso país.
Então, os 6 ais são os seguintes. Em verso 8 do capítulo 5, ele fala das pessoas que acumulam bens ou terras e não deixam espaço para os outros. Então, isso é bem interessante, é um assunto em si. Ele diz, ai das pessoas que compram toda a terra e as outras pessoas ficam sem. Então, é a questão de acumular muitos bens e não deixar espaço para os outros. No verso 12, o segundo ai é para aqueles que são festeiros, que só pensam em diversão. Tudo é só diversão. Dedicam as suas vidas exclusivamente à diversão, a festas, à celebração. Então, esse é o ai das pessoas que só pensam em diversão. O terceiro ai, é o verso 18, só pensam em fazer o mal. Eles têm como meta na vida prejudicar os outros. Fazer alguma coisa para prejudicar o próximo. É o terceiro ai das pessoas que têm essa atitude. Aí no verso 4, ou no verso 20, melhor, tem o quarto ai, que é a inversão de valores, que é o que nós vamos concentrar. Nós vamos ler o verso daqui a pouquinho e vamos concentrar nas pessoas que invertem, que trocam os valores. E você vai entender daqui a instantes. O quinto ai se encontra no verso 21, são as pessoas que são sábias aos seus próprios olhos. São as pessoas que acham que só elas sabem das coisas e os outros são burros. Que as outras pessoas são inferiores. Só eu sei, você não sabe. E então isso é ai da pessoa que pensa assim, que está sempre certo e os outros são sempre errados. E o sexto ai é o verso 22, onde ele fala de pessoas que são valentes no vício, na bebida, na droga, nos vícios. Aí eles são campeão. Ai das pessoas que vivem para essas coisas, para os vícios. Mas agora vamos então, são seis ais. Aí você pode examinar na sua Bíblia, mas nós vamos agora para o verso 20, e eu quero que você abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 5, verso 20, para esse assunto tão atual. Diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Isaías capítulo 5, verso 20. Então ele fala três modalidades dessa questão de inverter os valores, de trocar os valores. Então ele diz assim, ai dos que chamam ao mal bem. Dizem, uma coisa errada, eles dizem que isso aí é que é bom. Ou então, aquilo que é bom, eles dizem isso não presta. Ou que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Trocam. A inversão de valores. E aí põe o amargo por doce e o doce por amargo. Três maneiras que o profeta mostra como são invertidos os valores. Então, nós temos um exemplo no Novo Testamento, onde os judeus diziam que Jesus expulsava demônios pelo demônio. Eles invertiam, em vez de aquilo que era bom, eles só viam como errado. Então, eles eram culpados disso. Aí nós temos uma sociedade secreta, que muitos empresários e comerciantes fazem parte dessa sociedade secreta. Eles invertem e fazem justamente da escuridade luz e da luz escuridade. E que, então, nessa sociedade, eles dizem que, na realidade, o diabo é um anjo de luz e Jesus Cristo é o demônio. Então, eles invertem. Mas esses são casos bem extremos e
não é o que nos afeta tanto hoje. Mas eu quero que você fique esperto, porque tem pessoas, ai dessas pessoas, que estão hoje invertendo os valores. Isso acontece nas nossas escolas, isso acontece nas nossas universidades, e acontece na política, está acontecendo e está se acelerando cada vez mais na nossa sociedade, na nossa cultura. Então vamos pensar um pouco sobre algumas dessas inversões, onde o mal é chamado de bem e o bem é chamado de mal, onde as trevas é chamado de luz, luz é chamado de trevas, o amargo é doce e o doce é amargo. Vamos então a alguns exemplos. Nós temos hoje um movimento de caça aos pronomes. As pessoas dizendo, não pode chamar ele ou ela. Tem que substituir de alguma maneira. Que criança que nasce ainda não sabe, o seu sexo ainda não está definido. Então não pode chamar de ele ou ela. Tem que deixar rolar para ver o que essa pessoa vai decidir lá na frente. Agora mesmo, uma grande instituição de ensino na Inglaterra baixou uns decretos que dentro dos comunicados da sociedade não pode mais chamar de leite materno. É leite humano. Não pode ser leite materno mais. Não pode falar em uma mãe dar o seio, tem que dizer peito, porque seio tem a conotação de que é feminino, é uma função feminina. Então, você está vendo o que eles estão fazendo? Nós sabemos que quando, por exemplo, o jogador de futebol, ele mata a bola no peito, então ele não mata a bola nos seios, ele mata a bola no peito. Então, tem que usar peito, não pode usar seios para amamentação. É uma coisa terrível. O novo presidente americano, nos primeiros dias, já por medida provisória, já baixou vários decretos nesse sentido, abrindo banheiros para ambos os sexos. Opa, eu já errei. Né? Porque eles acham que não tem, isso tem que anular, tem que cancelar. Não tem isso de separação de sexos, de macho e fêmea. Não existe. Então, pode usar qualquer banheiro. Um marmanjo que se identifica como mulher pode entrar no banheiro feminino. Opa, errei de novo. Entrar no banheiro feminino com a sua filhinha lá dentro, o marmanjo pode entrar lá só porque ele se identifica como mulher. Aí baixou outro decreto. Esse foi um decreto presidencial. Baixou outro decreto para que pessoa que se identifica como mulher pode competir nas escolas e nas competições internacionais com mulheres, contra mulheres. E então, assim vai, invertendo os valores, trocando a bola, misturando as coisas e insistindo para que o transgênero exista. A pessoa não pode usar certos pronomes mais, porque poderá ofender. E então, a Bíblia aqui diz, ai das pessoas que fazem isso. Agora, nós precisamos ter convicção. Nós precisamos dizer, a biologia, que é ciência pura, demonstra que menino é menino e menina é menina. E isso nunca vai mudar. Isso é ciência. É verdade. E nós não podemos ceder 1 milímetro
para os que querem inverter os valores, porque a Bíblia diz, ai das pessoas que fazem isso. Que dizem que uma coisa que é boa, eles condenam e dizem que é o mal. Coisas que estão na Bíblia. Aí diz que as coisas que eles gostam, pode ser qualquer coisa, é coisa boa. Mas discordou, é do mal. Então, nós vivemos esse mundo. As nossas crianças estão sob ataque por escritores, gente que produz livros para as nossas escolas, professores nas universidades, atacando diretamente, e a Bíblia diz, ai das pessoas que trocam, que fazem, chamam o mal de bem e o bem de mal, escuridade de luz e luz de escuridade, amargo por doce, doce por amargo. Eles querem misturar, confundir, deixar as pessoas sem rumo, sem bússola, sem direção. Mas nós precisamos ter convicção e nós, como cristãos, não podemos nos afastar das coisas que nós cremos, que nós sabemos, que são verdades e que são imutáveis e que nós precisamos defender. Então, fique esperto, porque essas pessoas estão aí e estão atacando a nossa cultura, a nossa sociedade, e nós precisamos ser a muralha que vai impedir que essas pessoas, que a Bíblia diz, ai delas, tomem conta das nossas vidas. Deus abençoe você e até a próxima oportunidade.